Oi, gente, olha eu aqui mais uma vez, professora Joslene, e vamos à nossa semana das nossas aulas de matemática, vamos dar continuidade aí, e hoje nós vamos dar continuidade aí de rotação, tá bom? Iremos estudar aí, peguem o seu livro didático, correto? Na página 33. Vamos dar continuidade aí e vamos estudar hoje localização no centro de rotação, certo? E vamos utilizar aí a página 33 até a nossa página 35, ok? Então, peguem aí, fiquem conectados à nossa aula de hoje, acompanhem no livro didático, porque os nossos vídeos, eles estão sendo todos voltados para o nosso livro didático, que é o livro que nós estamos estudando. Então, qualquer dúvida, nós teremos o nosso momento aí de interagirmos, tá bom? Então, beijos a todos vocês e vamos aí à nossa aula de hoje. Vamos lá, gente, a nossa aula de hoje. Hoje nós iremos dar aí continuidade à nossa aula de localização do centro de rotação. E hoje nós iremos utilizar a nossa página 33 a 35 aí do nosso livro didático, tá bom? Então pegue o seu livro aí e coloque aí na página 33, tá bom? E hoje que é na sexta-feira, né? Eu vou enviar uma atividade para vocês do livro de atividades, tá bom? Que foram conteúdos que nós já estudamos. Vocês irão responder e na segunda-feira nós estaremos aí fazendo a correção de algumas dessas questões que vocês irão fazer aí no livro de atividade de vocês, ok? Então vamos lá. Localização no centro de rotação. Prestem bem atenção, gente, que esse conteúdo ele é um pouquinho mais complexo. Quando vamos trabalhar com geometria, ela se torna um pouquinho mais complexa. Então a gente tem que prestar bastante atenção, tá bom? Eu vou explicar bem devagarzinho para vocês, com calma, que é para vocês não ficarem com dúvida também, tá bom? Então vamos lá. Há situações em que o centro de rotação de uma figura não está indicado. Nesse caso, como é possível localizá-lo? Você já viu como localizar o ponto médio de um segmento? Lembra? Eu expliquei para vocês. Essa reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio de um segmento é chamada de mediatriz. Então, nós chamamos de quê? Mediatriz do segmento. Cada um dos seus pontos está a distâncias iguais das extremidades do segmento, de modo formal dizemos: mediatriz é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de dois pontos dados. Então observem aqui, ó, que novamente eu tenho o desenho, aquele mesmo desenho que nós vimos anteriormente, e nós pegamos aqui nós fizemos anteriormente, né? Pegamos da figura original para a simétrica, abrimos aqui o nosso compasso dessa distância e traçamos aqui. Depois colocamos a ponta seca e fizemos o mesmo procedimento e encontramos aqui. Da mesma forma, nós fizemos posteriormente aqui ao contrário, ó, né? E encontramos aqui, depois você só fez traçar aqui a medida certinho. E essa reta aqui, ó, ela foi chamada de quê? De mediatriz, tá bom? Aqui nós aprendemos que isso aqui é o ponto médio e a reta que passa entre elas, por esse ponto médio, é chamada de mediatriz, tá? Então, para localizar o centro de rotação de uma figura, será necessário traçar a mediatriz. Assim, no exemplo a seguir, considera-se o losango original ABCF. Então, esse aqui é o original, tá? E o seu simétrico é o A apóstrofo, B apóstrofo, C apóstrofo, F apóstrofo, que é esse aqui que tá aí observe que ele tem essa linhazinha aqui dizendo que ele é o simétrico dele. Então, esse é o original e esse é o simétrico. Então, ó, escolha dois pontos do losango original e trace segmentos ligando-os aos seus correspondentes na figura simétrica. Observe que aqui foi escolhido F e F, C e C. Eles foram ligados aqui, ó. O que nós iremos fazer, gente?
nós iremos pegar, você irá pegar o que? O seu compasso. Vamos iniciar aqui, ó, pelo ponto F, né? Ponto F, você coloca a ponta seca aqui e a ponta do lápis aqui no outro ponto F. O que é que você vai fazer? Você vai girar e vai passar esse tracinho aqui, ó. Agora o contrário, você vai pegar a ponta seca, colocar no simétrico e colocar com o lápis aqui, você vai girar e vai encontrar esse outro aqui. Bem aqui eu encontrei um dos pontos médios. A mesma coisa você vai fazer ao contrário aqui, ó. Com F, vai fazer pra cá e vai fazer pra cá e pronto. Traçou a mediatriz entre ele, a mediatriz de FF e nós encontramos aqui a mediatriz de FF. Agora vamos fazer para CC. Olha aqui, ó. C e C, ó. Foi ligado esse daqui. Primeiramente, coloque a ponta seca aqui, a do lápis aqui. Se você girar, você vai encontrar esse pontinho aqui, ó. Tá bem aqui. E colocando a ponta seca aqui, a do lápis aqui, você vai girar e vai encontrar essa daqui. Pronto, encontrou um dos pontos médios. Agora você vai fazer o contrário, ó. Observe, você vai pegar C, pega aqui o ponto C, a ponta seca, coloque aqui, ou vice-versa, e trace, coloca aqui o lápis, você vai traçar e vai encontrar esse ponto aqui. E sucessivamente assim, depois você traçou a mediatriz e encontrou a mediatriz de CC. E observe que o ponto entre eles, onde eles se intersectam aqui, ó, esse vai ser o centro de rotação, que no caso aqui o centro de rotação é G. Entenderam? Então, olha só. Então, traçamos as mediatrizes desses segmentos. O ponto de intersecção das mediatrizes é o centro de rotação, como eu falei para vocês, aonde as mediatrizes se encontram, se intersectam, aí será o centro de rotação. Entenderam? Novamente, vou explicar para vocês entenderem, vou repetir. Olha, nós escolhemos dois pontos, o original com o simétrico, iguais. Então, eu escolhi F do original e o F do simétrico. Então, tá aqui, ó. Peguei e tracei essa reta aqui. Depois, eu peguei o ponto C e liguei ao ponto C, que é o simétrico. Peguei o meu compasso, digamos que eu coloquei aqui a minha ponta seca e aqui no outro F, no outro vértice do meu simétrico, eu coloquei a ponta que está com o lápis. Eu vou abrir a mesma distância, vou traçar e ele vai vir para cá. Depois, vice-versa, ele virá para cá, pronto. O mesmo procedimento eu vou fazer para cá, ó. Observe que se eu fizer isso, ele vai traçar aqui e traçar aqui. Pronto, tracei a reta e encontrei a mediatriz de FF. O mesmo procedimento, ó, o mesmo procedimento para mediatriz C e C. Peguei C e C, C e C, ponta aqui, ó, ponto, fiz aqui, depois a ponta aqui, fiz aqui, depois da mesma forma, ó, fiz aqui e fiz aqui, tracei a reta e encontrei a mediatriz e depois o ponto de rota, o centro de rotação entre eles, tá bom? Aí aqui tem algumas atividades para nós resolvermos, tá bom? Ó, qual é o ângulo central de um pentágono regular inscrito em uma circunferência? Então, diz assim, ó, o centro de um pentágono regular e o da circunferência, eles são o mesmo. Podemos traçar ângulos com vértices no centro e extremidades nos vértices do pentágono regular. Assim, nós formaremos 5 ângulos, o qual é chamado de ângulo central, cuja medida nós iremos pegar 360 graus, que é a volta completa, e dividir por 5, que é a quantidade de ângulos. Aí nós encontraremos aí o que? 72 graus, tá bom? A segunda e a terceira questão eu vou ler e vocês irão fazer, vocês irão responder aí, tá bom? Então, olha só. O polígono ao lado é um hexágono regular. Considere o ponto O, tá aqui os pontos O, eles estão aqui dentro. Esse aqui é o desenho, né? Você vai ver aqui, ó, conforme foi colocado. Então, olha só. Girando
o hexágono em 120 graus, no sentido horário. No sentido horário é assim, ó, né? Sentido anti-horário é assim, sentido horário é assim. Então, girando o hexágono em 120 graus, no sentido horário, qual das alternativas representa o polígono obtido? E aí, qual seria aí a resposta correta? Seria a letra A, letra B ou letra C? Você vai me marcar e depois você vai enviar para mim, tá bom? Terceira questão. Com o auxílio da régua, do compasso e do transferidor, trace o polígono obtido após uma rotação de 90 graus em torno de centro O de cada figura no sentido anti-horário. Tá aqui o centro O, tá? Tá aqui o centro O. Você vai fazer o quê? Você vai traçar, fazer uma rotação de 90 graus e formar a figura simétrica, tá bom? E ela tem que estar no sentido anti-horário, tá bom? Ela tem que estar para esse lado daqui, ó, sentido anti-horário. Na letra B, cadê o sentido, o centro O? Cadê o centro O? Você vai pegar o centro O e vai fazer aí. E tá bem aqui, ó. Na letra C, o centro O tá bem aqui, tá bom? Então, sempre fazendo uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Cuidado para você fazer aí a sua figura, tá bom? Então, sempre iniciando aqui do centro O, tá bom, gente? Na letra B, não esqueça que você vai iniciar daqui, ó, tá bom? Tentem fazer aí, qualquer dúvida, eu estarei daqui a pouco no privado com vocês interagindo, mas eu quero que vocês façam, tá bom? Aí nós temos aqui a quarta questão. A quarta questão, ela já está resolvida, tá bom? Eu vou explicar para vocês como é que ela se faz, para que vocês possam fazer os outros exercícios em seguida, tá bom? Então, olha só. Com o auxílio da régua e compasso, então você vai pegar a régua e o compasso, tá? Localize o centro de rotação de cada item. Então, observe que na letra A, o centro de rotação é o F, né? Então, o que nós iremos escolher? Lembra que eu expliquei aqui nessa figura aqui, ó, que eu expliquei que nós iremos pegar, primeiramente, qualquer uma dos lados, né, do nosso polígono original e ligar ao seu simétrico. E aqui também foi ligado ao seu simétrico. A mesma coisa nós iremos fazer nessa questão. No caso aqui, ó, foi D e D, tá bom? Foram escolhidos D e D. Se você observar, nós podemos fazer o mesmo procedimento. Coloque a ponta seca aqui, coloque a ponta do lápis aqui e gire. Note que você vai encontrar bem aqui, ó, tá bom? A mesma coisa. Coloque a ponta seca aqui, gire e você vai encontrar o ponto bem aqui. A mesma coisa você vai fazer para cá, ó, pá e para cá. Então, traçou a mediatriz aí, correto? A mediatriz D e D. A mesma coisa você vai fazer para a mediatriz A e A. Observe que ele escolheu aqui A e A. O que nós podemos fazer? Coloque a ponta seca aqui, primeiramente aqui, e a ponta do lápis aqui. Você vai girar e vai encontrar aqui. Mesmo procedimento, coloca a ponta seca aqui, o do lápis aqui, girou e traçou a reta. Você pode fazer para esse lado daqui também. Depois que traçou a reta, observe que nós encontramos o centro de rotação, que é onde elas se encontram, as duas mediatrizes. Então, tá aqui, ó, a letra F é o centro de rotação, nós encontramos aí dessa figura. Na letra B, nós temos o centro de rotação, que é o M, tá aqui, ó. Então, ele quer que nós encontramos aqui, ó, ele escolheu aqui o GG. Observe que ele fez GG, traçou aqui o segmento entre GG e HH, correto? Agora nós iremos encontrar as suas mediatrizes. Então, observe, pegue agora o ponto GG aqui, ó, o seu compasso, coloque a ponta seca aqui, a ponta do lápis aqui e gire para cá. Você vai encontrar mais ou menos aqui.
A mesma coisa você vai fazer trocando agora. Você vai colocar a ponta do lápis aqui, a seca aqui, vai girar, vai encontrar para cá. E você pode fazer para cá. Depois traçou aí a sua mediatriz. E o mesmo procedimento para H. Vice-versa, vai escolher um dos lados aqui para colocar a ponta seca do seu compasso. Você vai girar e encontrar aqui. E a mesma coisa vai fazer aqui. E traçou a reta. Então, aonde elas vão se encontrar será o centro de rotação. Então, depois que você fizer isso daí, você vai encontrar o centro de rotação, que é M, correto? Vamos lá, a quinta questão eu resolvi para vocês, tá bom? E a sexta questão vocês irão fazer, tá? Então, olhem só. Quinta questão. Observe o triângulo original ABC e o seu simétrico ABC na figura ao lado. Temos aqui a figura ao lado, conforme eu acabei de mostrar para vocês. Letra A, o que ele está pedindo? Localize o centro de rotação O dessa transformação. Então, o que nós iremos fazer? Encontrar as suas mediatrizes. Primeiramente, nós iremos escolher 2 pontos do nosso original para o simétrico. Ó. Foi escolhido o A e o A apóstrofo. O C e o C, ó. Então, eu liguei aqui o A com A e o C com C. Depois que eu faço isso, faço aquele procedimento que você já sabe, né? Então, você vai pegar, coloca o compasso aqui com a ponta seca, abre e vai traçar aqui. Novamente aqui, o mesmo procedimento para cá e depois traça a reta. E o C e o C, ó. Põe a ponta seca do compasso, gira para cá, depois vice-versa, gira para cá. Você pode fazer para cá e depois para cá e traçou a reta. No momento em que você traçou a reta, eles vão se encontrar bem aqui. Então aqui, ó, pode prestar atenção que aqui, ó, onde as duas mediatrizes se encontram, é onde vai ser o centro de rotação dessas figuras. Então isso quer dizer que se nós observarmos essa figura, ela vai se tornar em um triângulo e ela vai ter uma medida de 90 graus. Então, na letra B, qual é a medida do ângulo de rotação? O ângulo de rotação mede quanto, gente? 90 graus, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí essa quinta questão. Então, como eu já falei para vocês, quando estamos trabalhando com geometria, nós temos que prestar bastante atenção, porque estamos trabalhando com figuras geométricas, então é mais complexo um pouquinho, tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei no privado, daqui a pouco nós estaremos interagindo no nosso tempo disponível aí para as interações, para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, olhem só a sexta questão. A figura ao lado é composta de semicírculos idênticos e triângulos retângulos também idênticos. Aqui. Sabendo que o ponto O, tá aqui o ponto O, é o centro de rotação, responda as questões. Na letra A, qual é a medida do ângulo de rotação usado para formar essa composição de semicírculos? Vocês irão fazer e depois mandar a resposta para mim, tá bom? E na letra B, e para a composição de triângulos? Você vai fazer e também vai mandar para mim, tá bom? Sétima questão. A sétima questão, observe este mandala. Então, o que é mandala? Mandala em sânscrito significa círculo. Por extensão, denomina-se mandala as composições decorativas de formato circular elaboradas com base em rotações. Então, ó, tá aqui, isso aqui é o mandala. Então, na letra A, o que ele quer que você faça? Trace os eixos de simetria da figura. O que são os eixos de simetria da figura? Lembra que nós aprendemos na reflexão? É o seu simétrico. Então, você tem que saber quantos eixos de simetria essa figura tem, que são os seus simétricos aí, tá bom? Então, cuidado, tá? Letra B. Quantos eixos de simetria ela apresenta?
Então são duas perguntas. Primeiro ele quer que você trace os eixos e depois ele quer que você diga quantos eixos ela tem, tá bom? Então você vai olhar essa mandala aqui, esse desenho, você vai traçar os eixos nela e depois você vai dizer quantos eixos de simetria ela tem. Observe que simetria é o simétrico, tá bom? É o oposto, tá? Vamos lá. Essa figura ela pode ser composta de rotações sucessivas. Identifique o padrão que se repete na figura quando essas rotações são aplicadas. Tá? Você vai responder. Letra D. Qual é a medida desse ângulo de rotação? Então, eu não sei. Você vai ver qual é a medida do ângulo aí de rotação dessa figura, tá bom? Então, agora nós iremos aos nossos alunos da educação inclusiva aí. Então eu já coloquei a fotinha de uma borboleta, né, que ela simboliza aí no simétrico das suas asas a nossa reflexão, né? Apesar de estarmos trabalhando aí com rotação, mas a semana toda nós veremos aí esses tipos de figuras, né, que são a rotação, reflexão, e na semana que vem nós iremos trabalhar aí já com a translação, tá bom, gente? Então, a primeira questão dos nossos alunos aí da nossa educação inclusiva diz assim: observe a imagem e marque a alternativa que descreve o princípio de simetria corretamente. Então, observe o desenho aqui, ó. Observe esse desenho. Esse desenho, ele representa uma reflexão com translação, uma rotação ou uma translação. Beleza. Analise aí esse desenho e marque aí a resposta correta, tá bom? A segunda questão diz assim: marque a figura que apresenta uma rotação. Qual é a figura que está representando uma rotação aí? Será que é essa primeira figura? Será que é essa segunda figura? Ou será que é essa terceira figura? Você vai fazer o quê? Você vai marcar, vai passar um círculo aí na figura que é a correta, tá bom? Considere a figura original e selecione ao lado a figura que representa a sua rotação. Essa aqui eu posso até dizer ela para vocês, tá bom? Então vamos lá, aqui nós temos a figura original e aqui nós temos 3 figuras. Aí ele quer que a gente responda as questões aí, ó. Agora responda as questões. Qual figura indica uma transformação de rotação da figura original? Qual seria, gente? A figura 1, a figura 2 ou a figura 3? Tá? Qual seria, será? Deixo com vocês para vocês responderem, tá bom? Letra B. Qual representa uma transformação por reflexão da figura original? Qual será? Será a primeira figura? Será a segunda? Ou será a terceira? Não sei, você vai marcar, tá bom? Olha só que desenho lindo, né? Olha só. Qual das figuras a seguir é uma simetria de rotação? Então vamos lá, vou explicar isso aqui para vocês. Observe que na figura 1 nós temos o desenho de vários peixes. Eles estão indo sempre na mesma direção, então observe que eles estão sempre indo nessa direção. Então se eles estão na mesma direção, isso quer dizer que é uma translação, né? Na figura 2, eu tenho aqui um desenho. Observe que esse desenho ele sempre está em forma de rotação, ele está girando. Então, já sei que a resposta correta é a figura 2, porque eu sei que na figura 3, a borboleta ela sempre vai representar aí uma reflexão, tá? Então, a resposta correta seria aí a figura 2, né? E chegamos aí ao nosso fim da nossa aula de hoje. Só que antes de eu finalizar com vocês, eu quero reforçar novamente, deixa eu voltar aqui,
esse exemplo aqui, ó, que eu quero que vocês entendam e prestem atenção, gente. Para vocês resolver esse tipo de questão, você tem que ter seu material, tá bom? E nós sabemos que o material, para nós trabalharmos, eu já falei para vocês, você vai precisar de compasso, de régua, transferidor, tá bom? Você vai precisar disso para poder fazer aí a sua questão, tá? Então, eu vou reforçar novamente com vocês aí, para vocês não esquecerem como encontrar o centro de rotação de uma figura geométrica, tá bom? Observe aqui que nós temos o que, gente? Um quadrado, né? Nós temos aqui, é um quadrado? É um losango, desculpa, é um losango, né? O quadrado é um losango. Então, observe que aqui eu tenho a minha figura original e aqui eu tenho a minha figura simétrica. Como é que eu vou encontrar o centro de rotação dessas duas figuras? Através do encontro de suas mediatrizes, como eu expliquei para vocês. A primeira coisa que nós iremos fazer é encontrarmos aí, nós vamos escolher primeiramente um dos lados, um dos vértices da figura original e ligar ao seu simétrico. No caso aqui eu escolhi o F e o F simétrico, ó, e fiz esse traçado aqui, ó, passei essa reta aqui. Então eu vou utilizar ele. Depois que eu utilizo ele, e depois eu vou escolher o outro, eu tenho que pegar 2 pontos, tá? Aí eu peguei o C do original e o C do simétrico. Aí voltamos agora pro F, tá? Você vai pegar aí o seu compassozinho, digamos que você vai colocar aqui a ponta seca e a ponta do lápis no outro F aqui, ó. Você vai fazer a abertura e passar o traço aqui. A mesma coisa, o contrário, vai passar aqui, aí você pode fazer pra cá e pode fazer pra cá, com o mesmo procedimento. Depois que você fizer isso, você vai traçar a sua mediatriz de FF. Novamente, vamos para C. Você vai pegar o seu compasso, você vai botar a ponta seca aqui e colocar outra ponta no outro simétrico. Você vai abrir conforme essa medida aqui e vai traçar aí a sua mediatriz tanto para cá, ó, tanto para cá, quanto por esse outro lado aqui, conforme o seu compasso. E depois você vai traçar a mediatriz. Então, aí você encontrou a mediatriz de C, do C original e do C aí simétrico. Depois que você acontece, aí você vai encontrar aonde elas se encontram, as duas mediatrizes, lá vai ser o nosso ponto, o nosso centro de rotação dessas duas figuras. Então, é assim que nós iremos encontrar, tá bom? Aí a nossa figura, ok, gente? Então, eu acredito que vocês tenham entendido essa daí, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu deixar bem aqui já na educação inclusiva. Então, nós chegamos aí à nossa aula final de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Como eu expliquei para vocês anteriormente, que vai uma atividade para casa, tá bom? Essa atividade ela será do livro de atividades de vocês. Vocês irão atualizar aí todo o conteúdo que nós já estudamos, que foi potência, radiciação. Vocês irão responder e na segunda-feira e na terça-feira, desculpa, que nós não temos aula na segunda, né? E quando for na terça-feira, eu irei fazer a correção de alguns exercícios que vocês fizeram aí do nosso livro de atividades, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, façam suas atividades, que Deus nos guarde, Deus nos livre dessa pandemia, que nós possamos estar sempre com saúde e eu creio que provavelmente logo nós estaremos lá no nosso prédio estudando juntinhos de novo, tá bom, gente? Então, beijos para vocês, bom final de semana e até a nossa próxima aula.